Pública Conjunta da Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e estando aqui presente nessa audiência o deputado Jânio Mendes, pela Enel, presença da Cláudia Guimarães, que é Relações Institucionais, Johan Barrios, que é responsável Unidade Operacional Norte, também o Dr. Guilherme Brasil, diretor nacional da Enel, o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Viana, chegando na audiência pública agora a deputada Fatinha, também irá participar dessa audiência pública conjunta. E, para abrir os trabalhos, a reunião, primeiramente, vão ser os esclarecimentos da senhora Cláudia Guimarães, Relações Institucional da Enel, a respeito das constantes quedas de energia na região dos lagos. Eu, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que existe um ônibus itinerante que roda todo o Estado do Rio de Janeiro, a aproximação cada vez maior da Assembleia Legislativa com o cidadão e com o consumidor fluminense, esteve na região dos lagos por solicitação do deputado Jânio Mendes, onde fez Cabo Frio, Iguaba, Araruama, toda aquela região, e ali foi constatado várias reclamações a respeito de quedas de energia. Eu acho que é uma coisa muito corriqueira, desde que eu sou deputado dessa casa. Vocês sucederam uma concessionária lá que também tinha o mesmo problema, e várias reclamações, principalmente o ônibus observou, a comissão, com essas quedas de energia, vários utensílios domésticos, o consumidor tem prejuízo. E, para repor, é uma grande dificuldade. Então, a gente está fazendo a audiência por solicitação do deputado Jânio, não só o ônibus, mas principalmente o deputado Jânio Mendes, está com esse problema há muito tempo com vocês. E esperamos que, com a entrada do verão, vocês solucionem definitivamente esse problema de queda de energia. Por isso, temos fazendo essa audiência pública, para que, por solicitação dos prefeitos e tal, a comissão não seja necessário fazer uma ação civil pública contra a empresa em defesa do direito do consumidor. Então, aqui eu vou passar a palavra para o deputado Jânio Mendes, que é um companheiro do mesmo partido, o PDT, um batalhador da região, conhece profundamente, e, principalmente, a proximidade dele com o cidadão, com o eleitor dele, que bate na porta dele, vejo muitas vezes na Enel, queimou a geladeira, o deputado Jânio, queimou o ferro elétrico, queimou... Então, a gente achou por bem fazer essa audiência na Alerj, se não conseguirmos sucesso, avançar na questão da ação civil pública. O deputado Jânio Mendes, com a palavra. Bom dia, deputado Luiz Martins, deputada Fatinha. Quero cumprimentar o prefeito Renatinho Viana, do município de Arraial do Cabo. A prefeita Graziela Magalhães, do município de Iguaba Grande, acaba de fazer contato, está a caminho, mas nós temos um horário da sala, que logo em seguida temos uma outra audiência, assim como representação dos outros municípios, está a caminho. Saudar aqui a Cláudia Guimarães, o Johan, o Guilherme Brasil, representando a empresa, concessionária do serviço público, dizer que essa audiência se faz necessária em razão do serviço de qualidade duvidosa que tem sido prestado, principalmente nos últimos dias, aos munícipes da região. A região dos lagos é uma região turística, nós vivemos uma antecipação de alta temporada, principalmente neste ano, quando entramos nessa fase, nesse segundo semestre, onde os feriados prolongados,
antecipam a alta temporada. Isso combinado com a crise nacional, que faz com que as pessoas busquem mais o mercado interno para turismo, e a nossa região, com conjuntos de belezas naturais que tem em Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, São Pedro e Iguaba Grande, é das regiões a mais procuradas no estado do Rio de Janeiro, e a gente, em razão dessa sazonalidade presente, temos sofrido e sofrido muito. Sofre o turista, mas sofre principalmente o morador, aquele que vive o dia a dia das cidades e que tem enfrentado toda sorte de dificuldade com essa queda, oscilação constante no sistema de energia. E o prejuízo é em cadeia, porque a nossa água é bombeada do sistema de Uturnaíba. Falta energia, falta água, né? Em algumas partes da região, onde a empresa que distribui água não possui um grupo gerador para poder repor energia no instante de queda. São inúmeras dificuldades. Nós tivemos uma reunião articulada pelo prefeito Renatinho Viana na cidade de Arraial do Cabo, onde os municípios da região estiveram presentes. Após a apresentação aqui da concessionária, o prefeito irá expor a mensagem dos prefeitos dos municípios, as angústias, né? E nós também falaremos aqui. A gente vive e mora na região e sente na carne, vive os problemas que os moradores enfrentam, a fim de que daqui a gente possa sair, como sugere o deputado Luiz Martins, com um conjunto de ações, né, que evitem uma demanda judicial. O prefeito Renato Viana vai dizer aqui daquilo que foi pactuado na reunião de prefeitos. Não vou roubar sua fala, né, mas também nós temos essa preocupação e a disposição dos municípios, à disposição de agir com firmeza que o caso requer. Então, bem-vindos. Agradeço a disponibilidade da empresa de prontamente se colocar à disposição da comissão para que termos esse debate, essa discussão que espero seja de proveito para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, deputado Jânio Mendes. Quer usar a palavra, deputada Fatinha? Deputada Fatinha. Primeiro, dar um bom dia a todos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Luiz Martins, Jânio Mendes, a direção da empresa Enel, aqui representada pela Cláudia Guimarães e pelo Guilherme Brasil, ao prefeito Renato, prefeito de Arraial do Cabo, e a todos envolvidos nessa importante ação hoje, aqui dessa queda de energia, oscilação, que eu quero aqui parabenizar o deputado Jânio Mendes por levantar essa audiência pública aqui. Um bom dia a todos. Bem, eu vou deixar, então, depois, né, prefeito, da exposição da Cláudia Guimarães, das Relações Institucionais da Enel, para que depois possamos fazer perguntas, quais são as providências. Com a palavra, a senhora Cláudia Guimarães. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Luiz Martins, deputado Jânio, deputada Fatinha, prefeito Renatinho, saúdo a todos. Hoje eu estou aqui justamente respondendo no menor prazo que foi possível e muito imediatamente uma solicitação do deputado Jânio, em razão, e também eu acho que isso aqui vai ser um fórum muito propositivo, porque recentemente nós tivemos algumas questões específicas na região dos lagos e o prefeito Renatinho foi logo um dos primeiros também a se mobilizar e buscar informações. Então,
Tem sido muito importante esse movimento, toda a sociedade civil organizada. Acho que aqui a gente vai ter uma oportunidade de demonstrar o que está sendo feito, o que aconteceu, e estudar, né, essas soluções possíveis. Eu trouxe uma exposição, e eu vou fazer aqui a quatro mãos com o Johan, que está aqui me acompanhando. Ele é o nosso responsável técnico da região norte, né, do estado do Rio de Janeiro, aqui na Enel. E essa exposição, basicamente, ela vai falar muito rapidamente da Enel, porque em vários momentos, né, os nomes anteriores são citados e referências anteriores são citadas, mas é muito importante conhecer um pouquinho quem somos nós, né, quem somos nós hoje. E para sermos bem práticos, já partiremos direto para a questão, né? A gente vai fazer um recorte sobre a região dos lagos, demonstrar nossos indicadores oficiais e todo o nosso plano de investimentos, tá? Então, vou na sequência. Quem somos, né? A Enel é um grupo multinacional, uma organização global, presente em 30 países e 4 continentes atualmente. Eu trago aqui um destaque. Recentemente, ela é considerada uma das empresas que mudam o mundo. Foi justamente um resultado da revista Fortune, onde a Enel é a única empresa do setor de energia nessa lista, né? Então, a gente está entre os 20 principais colocados, ao lado de grandes empresas, que são empresas capazes de contribuir para a melhoria das condições de vida do planeta. Só para mostrar um pouquinho da importância global da Enel. Alguns reconhecimentos também que nós tivemos em relação ao índice Dow Jones de sustentabilidade, premiações já aqui locais, nacionais, recentemente o Prêmio Nacional de Inovação. A nossa empresa do Ceará, ela pela terceira vez consecutiva foi considerada a melhor empresa do setor elétrico e também diversos prêmios em relação a categorias de responsabilidade social. No Brasil, a Enel atua basicamente em 6 segmentos. A distribuição, a gente tem 3 empresas distribuidoras, a Enel Distribuição Rio, a Enel Distribuição Ceará, pega todo o estado, e a Goiás, que foi recentemente adquirida no leilão do governo federal. E a transmissão, faz toda a transmissão Brasil-Argentina, uma linha que nós temos no Rio Grande do Sul, em Garruchos. Energias renováveis, e são várias plantas hidráulicas, né, hidrelétricas, solares e eólicas. Esse é um tema que está de franca expansão aqui no ambiente nacional. Comercialização térmica, uma térmica a gás no Ceará, e nossa empresa de soluções. Veja que hoje a gente atende quase 10 milhões de clientes e temos uma capacidade de geração de 2.800 megawatts. A relevância do Brasil para o Grupo Enel. Hoje, 4% do EBITDA do grupo ele está aqui no Brasil. E, se você for ver em relação ao investimento, a gente está falando aí numa ordem de investimento, 12% do investimento do grupo ele também está aqui no país. E para mostrar assim, o quanto o Brasil ele tem sido importante e ele é estratégico para o grupo, né? Mesmo num momento muito sensível, né? Enfim, político, financeiro, o grupo ele vem sim investindo. E aí eu mostro um pouco esse histórico dos investimentos aqui no país dos últimos 3 anos, botando 14, 15, 16, ver que existe um crescimento importante, onde a maior parte dele, né, ela é em geração renováveis, porque são aquisições de usinas solares e eólicas e hidrelétricas, mas a distribuição Rio ela está ali em segundo lugar com 23% desse volume. Basicamente, é o nosso plano de investimento em melhoria da qualidade. No final do ano passado, nosso CEO, né, ele publicou num evento em Londres a carteira de investimento dos próximos 3 anos, aí considerando 17, 18 e 19, na ordem de 3,2 bi euros de investimentos no Brasil, onde esse ano já estão sendo concretizados com a compra da CELG, uma compra agora recente, né, do último leilão da CEMIG, da usina de Volta Grande, e grandes plantas solares e eólicas que estão em construção, e recentemente a gente inaugurou o Cluster Lapa, que é a primeira usina solar de grande porte da América do Sul, fotovoltaica.
Aqui eu já trago um pouco de dados oficiais, mas eu acho que também demonstra um pouco o comportamento da empresa. Esse é o balanço de 2016, onde a gente já demonstra, né, um CAPEX, o investimento, ele superior em 14,5% em relação ao ano de 2015. Então, a gente, ano passado, teve uma carteira de investimento na ordem de 920 milhões, aqui na Enel Distribuição Rio, sendo que o prejuízo líquido foi na ordem de 222 milhões. A que se atribui esse resultado negativo do prejuízo? Se atribui, principalmente, né, ao aumento do furto de energia, ao aumento da inadimplência e a retração da economia. Esses são os maiores desafios da empresa, mas o acionista ele vem cumprindo uma carteira de investimento bastante importante. Em 2017, esse também é o dado oficial do balanço, o primeiro semestre, o nosso investimento ele é superior em mais de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o prejuízo também ele foi 30% maior do que o mesmo período do ano anterior. Então, demonstra que a carteira de investimentos ela é bem ativa e o desafio de combater o prejuízo ele é muito forte. A empresa sozinha ela não se sustentaria, esse que é o recado. Mas, vamos, né, falar da carteira de investimentos, justamente os resultados eles começam a aparecer, né, começam a ser evidenciados. Como a gente mostrou lá atrás, basicamente, ele é o plano de investimento que a gente está comentando. Então, há uma melhoria importante de quase 25% do indicador do DEC. Mais à frente, a gente vai explicar. É o indicador de qualidade, que ele fala da duração de uma interrupção de energia. E o FEC, que é a frequência, que é o quantas vezes, também houve uma redução de quase 9%. Então, esse resultado, eles são os resultados oficiais, a gente já tem publicados, a gente já tem resultado, a gente vem fazendo esse acompanhamento e a gente percebe essa melhoria. Agora sim, fechamos esse primeiro ciclo para apresentar a empresa, para mostrar um pouquinho, né, nosso contexto global, onde que nós estamos nacionalmente, e vamos agora fazer um recorte mesmo da região dos lagos, entrando mesmo na configuração da região dos lagos. Diogo, eu vou falando, qualquer coisa a gente vai complementando, tá? Então, essa aqui é uma fotografia do nosso polo Lagos, que basicamente é a região dos lagos, né, de Saquarema, enfim, subindo até Cabo Frio e Búzios, e onde temos uma ordem de 420 mil clientes, né, unidades consumidoras. A gente vai falar bastante de alguns termos técnicos, então, alimentadores são aqueles circuitos de média tensão, aqueles que saem da subestação, são 3.600 quilômetros de rede de média tensão. A gente vai falar um pouquinho dessas chaves telecomandadas, monitores de ramais, que são tecnologias e inovações do Grupo Enel, que foram instaladas aí nos últimos 2 anos, principalmente 16 e 17, e que começam a operar. Indicadores de qualidade, eu comentei anteriormente, a gente falou da duração, da frequência, são dados oficiais que constam no site da ANEEL, é onde nós somos monitorados e regulados, então é importante a gente sempre estar demonstrando esses dados com a maior transparência possível, são dados oficiais. Esse é um dado de tempo médio de atendimento, é aquele tempo que a equipe demora, né, que leva para atender uma determinada ocorrência, ele é um tempo médio. Então, a gente faz aqui um recorte da Enel Rio em relação às várias distribuidoras da região sudeste. Nós tínhamos um indicador realmente muito ruim, né, há 2 anos, e agora, na última medição, a gente está na ordem de 353 minutos, no tempo médio, que, para a gente, é um resultado bastante positivo e desafiador também de se manter. 353 minutos. Dão menos de 4 horas, né? 4 horas. Esse é um tempo médio. Falando do DEC-FEC, então, só para a gente registrar, né, o DEC é o tempo, quanto tempo, né, a média de tempo de clientes ficam sem energia, e o FEC é a frequência. Esses são os indicadores oficiais que constam né, como a agência nacional, ela monitora todas as distribuidoras. Eu podia explicar um pouquinho, né, essa parte aqui, ele vai falar um pouquinho dos indicadores na região. Bom dia a todos. Aqui, quando a gente faz uma abertura do DEC da região dos lagos especificamente,
Fazendo esse comparativo 2016 com 2017, estamos 16,9% melhor que o ano 2016, e na frequência estamos 13,8% melhor que o ano 2016. Então, como a Cláudia falou no início da intervenção, os investimentos eles já estão surtindo efeitos nos nossos indicadores de qualidade. Então, isso basicamente o que mostra esse slide dos indicadores, né? Aqui nesse slide, no slide 20, temos a abertura por conjunto. Então, cada alimentador ele está associado a uma subestação elétrica, que nós chamamos de conjuntos elétricos, a ANEEL chama de conjuntos elétricos, né? Então, quando temos esse detalhe dessa abertura, também temos melhoria em todos os conjuntos que atendem à região dos lagos. Aí está a abertura por cada um deles, então mostra também o resultado dos investimentos que estão sendo feitos na região dos lagos, na rede, né? Okay. Esses são dados acumulados no ano, né? Então, se você compara, a gente está falando ali de setembro de 15, né? Agosto de 16, comparado com o verdinho, que é o setembro de 16 a agosto de 17. Esse é o dado oficial. O que a gente vai falar mais à frente, e aí eu acho que o que eu acho que ficou muito evidente, que o mês de setembro não foi um mês bom, né? Então esse reflexo do mês de setembro ele aparece no indicador que ainda vai ser computado oficialmente. A gente já tem esses dados estão sendo tratados, mas esses dados eles aparecem nos relatórios. Mas isso demonstra o quanto é importante a aplicação do plano de investimentos e como é que esses resultados são evidentes. Johan, só se identifica para a gravação, porque está transmitindo TV Alerj, okay. Seu nome e a sua função lá. Ok, meu nome é Johan Barrios, eu sou responsável pela parte de manutenção da região dos lagos, né? E Campos e Macaé também. Aqui também é a abertura dos outros conjuntos que não estavam lá nos outros, são os outros conjuntos da região dos lagos também, que mostra também uma melhora em alguns nos conjuntos restantes, né? Em Tamoios, em Araruama, exatamente. Que temos um plano específico de investimentos para os Tamoios também, que estão lá na frente também, que visa essa melhoria da frequência. Na duração, a gente teve uma melhora em Tamoios e com esse plano de investimentos foi desenhado para ter essa melhoria na frequência. O DEC quantas vezes e o DEC é o tempo. Certo. Aqui entrando um pouco no detalhe de o que aconteceu em setembro na região dos lagos, né? E isso são fatos e dados que estão nas notas de imprensa, são públicos, né? A gente passou por um período de sequia muito forte na região dos lagos, e isso se juntou com fortes ventos que iniciaram a partir do início de setembro, né? Então, o que aconteceu foi que se depositou uma poluição salina em nossa rede de distribuição. Então, isso causa um efeito que traz uma contraproducente para uma rede de distribuição e causa alterações no nosso sistema elétrico. E, basicamente, a gente passou por esse período crítico, mais ou menos meados de setembro, que foi uma alteração na linha de transmissão que alimenta a subestação Porto do Carro, e essa subestação ela distribui para as outras subestações da região dos lagos, né? Para isso já temos em andamento a construção de uma segunda linha de transmissão que vai trazer uma maior confiabilidade para o sistema elétrico da região dos lagos para o futuro, né? Essa linha está mais pela frente, a previsão dela é finalizar agora, final de outubro, tendo em conta outubro de 2017. Fica pronto em outubro de 2017, a nova... Está em obra. Estamos já finalizando, porque isso está dentro do planejamento
que a Cláudia falou lá atrás. Nós tínhamos um plano de investimento e foi detectado que deveríamos ter essa segunda linha para ter uma maior confiabilidade no sistema da região. Aqui um pouco dos efeitos que traz a salinidade na nossa rede. Ela tem e isso é comum na região dos lagos, tanto nos aparelhos domésticos, isso é evidente na região. Aqui não é uma novidade, nós estamos trabalhando muito forte nisso, na instalação de componentes que sejam adequados para evitar o impacto da poluição salina na nossa rede, né? Nosso plano de investimento ele já contempla a instalação desses equipamentos, como também um plano de lavagem de rede para evitar esse impacto da poluição salina na nossa rede, né? Aqui alguns efeitos da poluição salina, poço queimado, exatamente. Também tivemos alguns eventos onde árvores tombadas pelo forte ventos também causaram impacto nos indicadores, né? Então, os ventos alcançaram velocidade de 90 km por hora em alguns dias de setembro. Então, isso causou um impacto para nós também. Também temos um caso específico de poços aborrados por terceiros também, outro tema que impacta a nossa qualidade. Só para simplificar, outra das causas que também nos impactaram em setembro. E como falei há pouco tempo atrás, nós temos um plano de manutenção específico, além de nosso plano de investimento, temos um plano de manutenção. Que essa foto que está aqui é uma foto real da lavagem de rede que a gente faz. Está acontecendo, foi na semana passada, e estamos com um plano forte para continuar com essa lavagem de estrutura, né? Então, nosso plano de manutenção tem vários componentes, como lavagem de estrutura, correção de defeitos, a troca de componentes, como falei um pouco tempo atrás, que são componentes adequados para evitar o impacto da poluição salina, inspeções pedestres, inspeções com helicóptero, que é outra novidade que estamos trazendo. É um helicóptero com equipamentos especiais para fazer a inspeção das linhas de transmissão e dos alimentadores, né? E estamos também trabalhando em projetos de qualidade para melhoramento da rede de baixa tensão, né? Esse é nosso plano de manutenção, que é muito abrangente e que visa a melhora dos indicadores da região também, né? Claro. Agora a gente vai dar sequência no plano de investimentos e também com esse recorte na região dos lagos. E o que o Johan falou foi muito relevante, né? Ele já mostra números, acho que números importantes, números elevados do plano de manutenção. E, evidentemente, como ele explicou, o que a gente teve no período de setembro, um período de seca muito severo, mais do que a média histórica, onde, no retorno da chuva, né, o Johan, ela veio de uma forma muito leve, né, muito leve, e essa chuva fininha, ela aumenta a salinidade e a cristalização dos componentes, né? Então, houve ali uma questão específica, técnica, que ocorreu na região, e o que ele fez com o plano de manutenção? Ele antecipou, né, a lavagem de rede, que estava prevista para os meses de outubro e novembro, ele teve que antecipar e justamente fazer mais trocas de componentes nesse momento, e não, enfim, né, que seria um plano para até mais próximo do verão. As equipes já estão na rua trabalhando. Então, hoje, o cidadão da região dos lagos ele já consegue ver justamente a equipe fazendo esse tipo de trabalho. A gente vai falar um pouquinho aqui desse recorte dos investimentos, na ordem de 80 milhões, que são os investimentos em obras, e a gente vai mostrar que obras são essas, e principalmente as novas tecnologias da Enel, que são tecnologias de digitalização e modernização da rede, para que a gente tenha mais inteligência
e o melhor tempo de resposta e que essas ocorrências sejam cada vez menores. Telecontrole é um carro-chefe, né? Ele é um equipamento que parece um transformador, a gente brinca, parece uma aranha, né? E hoje a gente identifica em praticamente todo o quarteirão, todas as regiões. Na região dos lagos, no período finalzinho de 14, foi quando começou o projeto, até 2016, foram mais de 400 equipamentos instalados entre chaves telecomandadas e religadores. Em 17, a gente tem ainda, a gente vai mostrar mais à frente, mais instalações e mais ainda. Bom dia, deputado. E a gente vai mostrar um pouquinho o que faz esse equipamento. Esse aqui é um caso real. Numa ocorrência regular, e eu vou tentar falar de uma forma bem didática, menos engenheira, num caso normal, vamos botar assim, no momento antigo da situação, você tinha um determinado evento num circuito, aquele circuito poderia atingir 5.700 clientes, como aquele caso real. Você teria que acionar uma equipe, essa equipe iria até o local, identificaria o defeito e faria esse reparo. Aqueles 5.000 clientes ficariam sem energia até que a equipe retornasse e finalizasse esse serviço. Com o telecontrole, são esses equipamentos que estão instalados na nossa rede, ele automaticamente faz um chaveamento da rede, ele identifica o defeito, o trecho, ele isola aquele trecho, ele faz uma manobra, né, automática de poucos minutos. Nesse caso foi de 8 minutos. A gente hoje já tem casos de 3 minutos, né? Já está buscando esse melhor tempo. Então, são aquelas piscadas e, de repente, ele encontra um circuito e ele isola. Então, ele libera 4.000 clientes rapidamente, em poucos minutos, e deixa um número menor, né, de clientes que, sim, vão ter que ter aquela operação da equipe indo ao local. Então, isso para a gente é muito importante. É um projeto que deixa... acho que o colaborador, né, que está ali no dia a dia, entende que essa tecnologia talvez não seja... Ela é visível para o cliente quando ele percebe que o tempo, né, da ocorrência ele vai ser bem menor, mas ele não realiza ou visualiza que existe um componente tecnológico ali atuando naquele momento. Então, o telecontrole ele faz essa operação. Esse aí, vamos dizer, né, são os pontinhos onde estão hoje todos os telecontroles na região dos lagos. Eles são georreferenciados e a gente tem controle totalmente automatizado, onde todos eles estão. Reparem que em áreas muito rurais, aí a gente tem uma questão do desafio da telecomunicação, né? Porque se tiver uma área de sombra, a gente não consegue colocá-la em operação. Então, nem todos estão em operação. Alguns a gente até coloca no satélite, outras tecnologias, enfim, mas na área urbana, onde a gente tem telecomunicação, né, é mais prático. Outro grande componente tecnológico que a Enel tem e trouxe para cá, e o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a receber 17 equipamentos desse, e a gente está instalando na região dos lagos 2, sendo, né, instalados, finalizados agora em 17, são os centros satélites. O centro satélite, ele basicamente, ele cria uma melhor tecnologia para a subestação. Eu não preciso construir uma nova subestação, eu levo aquela tecnologia para o centro de carga e faço uma melhor subdivisão das redes. Eu crio mais alimentadores. E eu também faço de forma automática esse chaveamento entre eles. Em Tamoios, são 2 equipamentos que estão sendo lá. A gente viu justamente que o conjunto Tamoios tem uma questão ali que precisa melhorar, da frequência. Parte dessa frequência são os desligamentos programados que precisamos fazer para fazer as obras. Há muitos desligamentos que são propositais, né? E eles são todos computados. Tá? Mesmo quando eu faço um desligamento programado, onde eu comunico que eu vou desligar para fazer uma obra de melhoria, ele também entra naquele indicador. Então, Qual é o teu sistema de comunicação para o teu consumidor que você vai fazer o desligamento especificamente? Vou desligar a rede, como é que é isso? É feita uma comunicação local com os clientes de baixa tensão, né? Eles recebem uma comunicação local, um papel, e os clientes atendidos em média e alta tensão, eles têm um contato direto com o executivo, que é o canal de atendimento, recebem também esse informativo. Rádio, sistema, você não comunica? A gente utiliza rádio, a gente normalmente por nota,
e, dependendo do tamanho do desligamento, existe uma obrigatoriedade de publicação em jornal local. Mas, hoje em dia, poucas pessoas leem o jornal, então a gente entende que redes sociais ela acaba sendo mais efetivo. Tá? Essa é a forma de comunicação, e a comunicação em loco ela é obrigatória. Lá em Tamoios, então, é muita coisa técnica, mas a gente está colocando o segundo transformador de 33.000 volts, que é para aumentar ainda mais a potência. E é importante sinalizar, nós não temos problemas de suprimento na região. Acho que isso também, no passado, o deputado já nos acionou algumas vezes, e novos empresários querendo se instalar, e a gente precisava justamente de mais potência nessas subestações, e isso foi... esses investimentos justamente ocorreram para isso. Hoje não há problema de suprimento. Novas 8 saídas, né, de alimentadores, ou seja, uma melhor distribuição, bancos de capacitores, e aí manobra de circuitos e outros equipamentos, componentes eletrônicos, nesse centro satélite de Tamoios. Só para complementar um pouco aqui a fala de Tamoios, o que basicamente visa esse projeto é atender a demanda que vamos ter agora no verão, o incremento da demanda. Então, a gente se planejou para isso. Também, na sua estação da Real Local, a gente também teve um aumento da capacidade da sua estação, e isso também visando esse aumento do turismo, como foi falado aqui pelo deputado Jânio também, que tem agora no final do período do ano, né? Então, isso também foi feito na sua estação de Arraial do Cabo. Na sequência, então, entre mais investimentos, troca de rede, mais telecontrole, mas estou botando ali 130 equipamentos sendo instalados, rede subterrânea. A gente viu um pouco atrás, quando o Diogo apresentou a questão dos abarroamentos e ocorrências de árvores caindo sobre a rede. A rede subterrânea ela tem uma maior confiabilidade quando ela é viável tecnicamente. São 17 quilômetros na região. Em Cabo Frio, também uma substituição de transformadores, e aí por equipamentos mais modernos e com maior potência, modernização e automação também de toda a subestação para uma maior confiabilidade, uma melhor confiabilidade. Ainda agora, isso a gente está falando de investimentos que começaram alguns em 16 ou começaram em 17 e estão sendo concluídos em 17 ou finalizados em 17. Em trocamento de Araruama, que foi o outro ponto que a gente identificou lá também como uma oportunidade de melhoria, novas saídas de 15 kV, né, que são redes de média tensão, substituição e melhoria da linha de transmissão. Em Araruama, também modernização e vamos dobrar a capacidade do transformador, de 15 para 25. A gente não via esse tipo de volume de obras e investimento, enfim, por muitos anos. Outros, né, subestações, Búzios, Iguaba, São Pedro, Vila Verde, com adequações também e modernizações do sistema. Rocha Leão e Porto do Carro, um segundo circuito de uma linha de transmissão, aí é uma linha de 138.000 volts, 50 quilômetros de linha, e acesso, né, a gente chama de base, acesso a essas subestações. Então, também, essa é a principal obra, deputado, que está concluindo agora em outubro, e que, como o Diogo explicou, vai melhorar bastante a questão da confiabilidade, porque quando tem um problema numa linha de transmissão, é muito crítico, né? E aí, você podendo ter esse segundo, você tem essa redundância. Ainda em Porto do Carro, também terminando, aí parte dela vai ser concluída em 18, que também são modernização, instalação, e o setor de aquele 50 MVA, né, 2 transformadores, vai ser concluído em 2018. Bacaxá, mais novas saídas. Centro satélite, que a gente comentou lá atrás, aquele de Tamoios, a gente também vai estar construindo em Bacaxá, também entre 17 e 18. Aí aqui a gente mostra um pouquinho, como essa apresentação vai ficar disponível para a comissão, a gente plotou como é que é a configuração atual, né, digamos, o circuito atual e o novo. Aí ali está destacadinho em verde, aonde é que vai surgir esses novos alimentadores, as regiões que vão ser contempladas. Quando a gente fala a região diretamente envolvida, mas
também favorece as demais, né? Porque você melhora a distribuição de carga, questão de nível de tensão e favorece toda aquela região. Mesma coisa para Araruama, a gente demonstra que também aquela região que está ali, um pouco da melhoria que vai ser feita, né? São 6 quilômetros de alimentadores. Região de Tamoios, a gente tinha, né, anteriormente 4 alimentadores, a gente vai estar construindo 2 centros satélites e a gente vai passar a ter 16 alimentadores, né? Então, também vai melhorar bastante a confiabilidade, vai melhorar bastante a distribuição de carga e vai reduzir o impacto de possíveis defeitos na rede, naquela região. Em Búzios é bem relevante, essa é uma obra complexa na região da Rasa, porque é uma obra grande. Então, ela está em andamento praticamente ao longo desse ano, que uma obra desse porte ela requer muitos desligamentos programados e há um limite também regulatório do próprio cliente em ter tantos desligamentos. Então, a gente está falando de 125 postes, 9 quilômetros de rede de média tensão que estão sendo construídos na região da Rasa. Mas essa obra termina por agora em novembro. Em novembro a gente vai estar concluindo. Acho que é uma obra muito importante para a região e que vai favorecer bastante a melhoria da qualidade do bairro, né? E justamente entre Rasa e também em Tucuns. Acho que o Diogo vai falar um pouquinho aqui do plano verão, como foi ano passado e o que a gente pretende para esse ano. Ok. Nós temos previsto para iniciar agora, tendo em conta essa colocação que o deputado Jânio colocou e o deputado Luiz, a entrada do plano verão. Também conversamos com o prefeito Renato de Arraial do Cabo, de implementação de um plano verão que vise a atender essa maior demanda que vamos ter durante esse período, né? Então, basicamente, temos um aumento da nossa estrutura para o atendimento dessa demanda. As equipes comerciais, elas também, se for o caso, elas vão ser acionadas também para o atendimento de possíveis demandas por falta de fornecimento. Estamos treinando essas equipes para que elas se tornem multidisciplinares. Então, qualquer equipe, ela vai conseguir atender uma demanda de falta de fornecimento. A equipe de ligação, de corte, de poda, ela para de fazer o que está fazendo para atender uma emergência. Desculpa. Quando ele fala de equipes multidisciplinares, essa é uma grande sacada, é uma grande mudança da forma de trabalhar. Antes você tinha a equipe que só fazia emergência, só fazia ligação, só fazia manutenção, só fazia construção. Então, hoje, as equipes todas estão sendo treinadas para que elas possam mudar de chapéu, né? No momento de uma contingência, de uma necessidade, ela para de fazer o serviço que não é tão prioritário para atender uma situação prioritária. E, com isso, você consegue aumentar em 10 vezes, né? Você consegue, enfim, multiplicar bastante o número de equipes de emergência. E também outro ponto que detectamos o ano passado é o trânsito que acontece durante o período de dezembro, janeiro, na região dos lagos, né? Então, também estamos implementando equipes em motocicletas. Então, o que visa essas equipes que elas cheguem de forma mais rápida a um possível defeito na nossa rede e ela consiga repor de forma mais rápida o fornecimento, né? Todo esse plano, a previsão que temos que ele comece a partir do 1º de dezembro, né? Porque onde temos o maior incremento da nossa demanda na região dos lagos, né? Então, nós estamos já preparados, sim, para o período do verão. O verão 2016, 2017, ele foi melhor que o verão 2015, 2016. Então, basicamente, porque nós fizemos esse mesmo trabalho e já deu certo. Então, o que estamos replicando esse trabalho que foi feito ano passado e com algumas oportunidades de melhora que já estão sendo implementadas aqui nesse ano, né? E, exatamente. Ontem a gente teve uma reunião com
a Associação Comercial dos Hoteleiros de Búzios, e eles comentaram efetivamente isso, que eles têm essa percepção que o verão passado ele foi melhor que o verão retrasado. Então, a ideia é que este ano também tenhamos esse sucesso com a implementação desse plano verão, né? A gente então fez agora um recorte, a gente já falou, né? Manutenção, investimento, trouxe aqui um pouco de um outro fator que é muito prejudicial à qualidade do fornecimento, que são as ligações clandestinas e que, enfim, é um grande desafio, acho que de todas as instituições, né? Não só Enel, porque isso afeta a qualidade do fornecimento e afeta o cliente, enfim, que está ali, o cliente legal, né, regular, que está naquela região ou próximo da região que passe, enfim, esse circuito. A gente sempre o risco, a questão do risco de ligações irregulares, esse gráfico ele mostra um pouco enfim, a fonte, né, de mortes por choque elétrico no Brasil, onde a gente identifica que no período de férias esse número é um pouquinho maior, né? Então acho que é um tema assim a ser pensado para a região, porque é onde você tem um aumento ali do consumo e também um aumento do furto de energia nessas regiões. O furto é crime para quem pratica, pode, né, claro, dar prisão, além de multas. Ele provoca um aquecimento, um superaquecimento nos cabos, nos componentes, nos transformadores e chaves, e pode, sim, e provoca interrupção do fornecimento e muita oscilação dos níveis de tensão. Risco à vida de quem faz, porque não tem o conhecimento específico ou não utiliza os equipamentos necessários e principalmente dos inocentes, das vidas das pessoas que transitam próximo a essas instalações. O prefeito Renatinho conversou conosco recentemente sobre esse tema, deputado Jânio também. A gente tem ali, por exemplo, na região de Arraial do Cabo, uma área... praticamente 75% do município de Arraial ela está em área de preservação ambiental e existem algumas limitações para atendimento à energia nessas regiões. Então, basicamente, você tem as áreas que não podem ser de forma alguma habitadas, são as APPs, as áreas de preservação permanente, e as zonas de amortização. Mas o que acontece, de fato, é que existem áreas invadidas e pessoas que, ou no passado, tiveram autorização para terem, enfim, né, a energia e que depois isso foi... a legislação alterou, mas você tem um crescimento habitacional e irregular, né, daquela localização. Tem uma ideia, nessa região, em Arraial, a gente tem mais de 40% de perda de energia, muito difícil. Em Monte Alto, são mais de 600 consumidores ligados de forma irregular, e é um ponto crítico, né, que a gente entende que a gente precisa... E aí você não tem como ter uma qualidade de energia, né? Não tem como trabalhar, porque o entorno todo é prejudicado. Figueira, também, Pernambuco, né? É uma outra área também grande de concentração. Então, a gente também traz isso para a gente discutir possibilidades locais de melhoria. E aqui, para encerrar a nossa apresentação, eu trago só registro dos nossos canais de atendimento, que eu acho que esse é um tema que depois a gente pode falar um pouco mais. A gente tem a central residencial, a central corporativa, para clientes governamentais e clientes atendidos em média e alta tensão, a ouvidoria, executivos de atendimento, as lojas de atendimento e a agência móvel. Como o deputado Luiz falou, também tem nós temos uma agência itinerante. Sempre que necessário, para algum projeto específico, a gente utiliza uma agência móvel. Os canais virtuais, que são muito práticos e hoje é a grande sensação, né, do momento, o grande boom de atendimento. Por exemplo, para falta de energia, a gente tem um SMS, né, no número 27389. Você escreve falta de luz, espaço, o número do cliente sem dígito, ok, já recebe o protocolo, que é o mesmo protocolo de que telefonar, explicar onde está. É muito prático. Então, o próprio aplicativo também ele é prático, a agência virtual e as redes sociais. Eu acho que eu sei que o tema também de danos elétricos é um tema bastante recorrente. O que a gente traz aqui é um pouco de informação.
relacionado a ressarcimento, né? Foi comentado aqui pelo deputado no início a questão da informação para danos elétricos. Então, eu só indico a resolução ANEEL, ela detalha bastante esse processo. É a resolução 414 de 2010, que dos artigos 203 a 211. Então, ele fala bem, de forma bastante detalhada, esse procedimento, e é um procedimento que também ele já está muito maduro. Desde que você acesse o canal para fazer o registro no call center, loja ou no Fale Conosco, forneça os dados principais da ocorrência, você tem que ter lá o dia e a hora provável da ocorrência, tanto quando faltou, se faltou energia ou quando retornou. Então, é importante ter esses dados básicos e os atendentes vão dar toda a orientação para os próximos passos, e esses próximos passos são totalmente rastreáveis e eles ocorrem tem uma área cuidando disso de uma forma bastante séria e que possa dar esse tipo de atendimento ao cliente. Se o cliente entender que aquela solicitação não está sendo adequada, ele tem a condição de fazer um recurso através da nossa ouvidoria para esse caso. Então, assim, essa era a mensagem que a gente queria iniciar para a gente poder discutir aqui no debate e tirar todas as dúvidas. Bem, senhora Cláudia, agradecer a Cláudia Guimarães a exposição, registrar a presença da prefeita de Iguaba Grande, Graciela Guimarães, da deputada Márcia Giovanni, também estava presente na explanação da Cláudia, e justificar aqui a ausência do deputado Felipe Soares, em função da esposa do seu chefe de gabinete acabar de falecer. Ele teve esse imprevisto lamentável, mas justificando a ausência do deputado Felipe Soares. Só para dar sequência na audiência, eu tenho alguns questionamentos, mas vou deixar para o final. Deputada Márcia Giovanni, na inicial, a gente definiu aqui do prefeito Renatinho Viana de Arraial, colocar a reunião dos prefeitos, as reivindicações, tendo em vista que o deputado Jânio já falou, a Fatinha, para dar uma celeridade e uma objetividade nessa audiência. Então, vou passar a palavra aqui para o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Viana. Bom dia a todos aqui presentes. Quero aqui saudar a prefeita Graziela, deputada Márcia Giovanni, que também esteve lá por intermédio dos seus representantes na reunião, deputada Fatinha, o deputado Luiz Martins e o Jânio, que muito tem se dedicado aí nessa causa, sempre à disposição dessa luta em defesa da região, em defesa dos municípios. Aos representantes aqui da empresa concessionária, que há alguns dias atrás estivemos reunidos em Arraial do Cabo, e com muita presteza eles responderam com a maior agilidade possível. Apesar de nós discordarmos de alguns argumentos usados na resposta, quando se aborda o vento, a salinidade, e a questão das ligações clandestinas, desde quando era ainda a antiga SERJ, depois passou para a Ampla e agora a Enel, esses problemas já eram existentes, então é uma questão de planejamento realmente, de investimentos. Esses argumentos, infelizmente, não vão solucionar nossos problemas no primeiro momento, então nós estamos aqui, conforme o deputado Luiz Martins falou, nós convocamos a reunião lá em Arraial do Cabo, onde os prefeitos da região estiveram presentes, os que não estiveram presentes mandaram seus representantes, os deputados da mesma forma, e foi deliberado, pontualmente, uma série de questões, de reivindicações que são comuns a todos os municípios, e especificamente de alguns municípios com algumas outras questões que são diferenciadas, e nós estamos aqui com esse discurso de união dos prefeitos da região, dos deputados, e da comissão aqui também da Assembleia, de Comissão de Defesa do Consumidor, para juntos cobrarmos as soluções. Nós entendemos que não podemos mais aguardar. Nossa cidade, particularmente, é uma cidade turística que depende muito dessa boa prestação do serviço, assim como todas as outras cidades e toda a região dos lagos. E nós precisamos de soluções imediatas, de um planejamento eficaz, para que realmente não cause esses problemas. Em Arraial do Cabo,
como todas as cidades da região, tem sofrido com essas quedas de energia, tem sofrido com as oscilações, prejuízos aos munícipes, aos cidadãos, né, de Arraial do Cabo, ao comércio, enfim. Então, nós precisamos realmente dessa solução imediata e espero sair daqui dessa audiência com soluções realmente que vão se traduzir na prática para evitar que a gente precise assim acionar a justiça por intermédio de uma ação civil pública, o que ficou decidido na reunião dos prefeitos, onde nossa Procuradoria já está elaborando uma minuta, vai ser passada a cada procuradoria de cada município, para assim, se for necessário, tomar as medidas legais cabíveis. Nós, especificamente no caso de Arraial, nós não temos mais aquela sazonalidade, nós temos um movimento constante em Arraial do Cabo, onde na Marina dos Pescadores, apenas para passear de barco e contemplar nossas belezas naturais, na alta temporada, gira em torno de 12 a 14 mil pessoas apenas na Marina. Então, a empresa também precisa levar isso em consideração, assim como as questões pontuais de outros municípios. E nós queremos aqui, como foi passado no início da apresentação, o que é gratificante de ver, né, que não se trata de uma empresa aventureira que visa apenas o lucro. Na revista Fortune, citou como uma das empresas que mudam o mundo, mas nós queremos que a região dos lagos e as cidades estejam inseridas nesse contexto de mundo, porque nós queremos que resolva os problemas e que mude realmente essa problemática de Arraial do Cabo. Né? Então, eu quero aqui deixar aqui nossas reivindicações, que vai ser dado continuidade ainda nessa audiência. Um ponto que foi unânime na reunião dos prefeitos é a questão do plantão para solucionar os problemas. Segundo informações, hoje está estabelecido em Niterói, onde se manda, primeiramente, um carro de menor porte para verificar o problema e, em seguida, mandar um carro para resolver as questões, que pode nos causar muito transtorno. Na alta temporada, nós sabemos que para acessar a nossa região, a nossa cidade, é uma complexidade tremenda por causa do engarrafamento, do trânsito, e isso pode realmente causar um caos, né, até a prestação do serviço, até o restabelecimento da energia elétrica. Né? Então, existe também um problema crônico em Arraial do Cabo, que já vem ao longo dos anos, que é a questão dos distritos de Arraial do Cabo, que são as áreas mais isoladas, e eles vêm sofrendo ao longo dos anos com isso, e agora, infelizmente, a situação se agravou, e se agravou muito. Né? O deputado Jânio Mendes conhece muito bem as dificuldades daquela região, ele está sempre presente por lá, né? E nós, como a deputada Márcia Giovanni também. Então, nós queremos aqui soluções imediatas. Né? Eu estou falando aqui, tomando a liberdade de falar em nome de todos os prefeitos, em nome da região dos lagos, por se tratar de uma região importante, conforme eu falei, sem querer ser redundante, mas uma região turística, depende dessa boa prestação de serviço, porque, conforme o Jânio falou com bastante propriedade, né, é um problema que é gerado em cadeia, né, porque a partir do momento, né, que falta energia elétrica, falta o abastecimento de água, falta, enfim, uma série de outras questões. Então, eu quero aqui deixar nossas reivindicações em nome da região dos lagos, dos prefeitos. A prefeita Graziela, aqui do meu lado, também pode colocar muito bem as reivindicações da cidade de Iguaba e de toda a região, que é comum a todos. E eu espero, conforme o Jânio falou no início, que possamos sair daqui dessa reunião com medidas concretas e que o planejamento seja realmente colocado em prática e que dias melhores possamos ter e proporcionar, né, para todos os munícipes, para toda a região e para aqueles que realmente contribuem, pagam a conta de luz regularmente, né, e exigem a boa prestação de serviço. Então, é basicamente isso e continuaremos atentos aqui e continuaremos na luta, se Deus quiser. Bem, muito bem falado. Eu vou passar agora a palavra para a deputada Márcia Giovanni. Antes de passar a palavra, eu vou fazer um questionamento. Eu acho que o prefeito foi muito feliz na sua colocação, o Renato Viana, porque a gente não aguenta mais essa história. Não é só vocês da Enel, eu com a Light aqui, a deputada Fatinha com a empresa de vocês em Caxias, é sempre postergando o problema. E o consumidor que paga. Por exemplo, quando você fala assim para mim, e sua explanação, Cláudia, plano verão. Hoje,
está começando um grande feriado no estado do Rio de Janeiro. São aí 4, 5 dias. Vocês estão organizados para isso? Eu tenho uma informação, por exemplo, que em Minas é feriado na segunda-feira. Então, a população da região ali do Jânio aumenta e muito. E aí vocês só estão preparados para... Semana do saco cheio em Minas Gerais. É? Semana do saco cheio. Eu gosto Folga geral, a semana toda. Eu gosto do Jânio, que ele é um cara bem informado, até sobre Minas Gerais. Mas aí você fala assim, dezembro, olha só. Aí o prefeito fala que vocês têm uma grande viatura em Niterói para chegar lá. As pessoas, para chegar, eu acho que em 2h30, lá na sua região, prefeita, tem que sair meio-dia. Imagina se acontecer um problema. Os ventos estão chegando e tal. Então, eu acho que vocês tinham que ter antecipado. Aí você vem dia 2 de novembro, outro feriado, dia 20, é uma sequência, o verão já começou para essa região. E acaba a população perdendo. E aí eu vou só, antes de passar, dizer que eu quero depois saber qual é o plano de investimento de vocês, que você não falou ali, especificamente para essa área de baixa renda. Como é que vocês estão trabalhando, que vocês não falaram, para acabar com aqueles gatos, que as pessoas também querem, não querem ter gato, que a instabilidade da energia é muito maior. Qual é o seu programa de aumento de rede para essas regiões carentes? Mas é importante, porque ali é uma tarifa social, vocês não têm um lucro tão grande, mas eu acho que a gente não pode esquecer dessa população que sofre injustiça nesse estado, nesse país há anos. Então, eu só vou fiz essas observações e passar aqui para a deputada Márcia Giovani. Bom dia a todos, deputado Jânio, deputado Luiz Martins, deputada Fatinha, prefeito Renatinho, prefeita Graziella. Como o prefeito Renatinho colocou, que é muito importante na nossa região, antes, realmente, era só período de férias. Agora, hoje, com essa falta de dinheiro que o nosso país vem passando, ninguém viaja mais para o exterior, né? As pessoas procuram onde? Rio de Janeiro, com toda essa violência. As pessoas vão lá para a nossa região. Então, nem, Luiz Martins, não é só quando existem grandes feriados, não. A gente, quando sai daqui, né, Jânio? Quinta-feira à tarde, a gente sabe o trânsito que a gente pega para chegar lá em Araruama, para chegar em Cabo Frio. Então, no mínimo, Luiz, 2h30 não, você leva umas 3 horas. Então, quando o prefeito Renatinho coloca que a gente tem um centro de atendimento, um polo de atendimento em Niterói, é muito complicado isso. É ótimo saber que vocês estão com todos esses, né, planos de expansão para a nossa região, mas realmente a gente precisa que isso ocorra o mais breve possível. Outra queixa que eu tenho recebido muito, eu não sei se foi colocado no início da reunião, é quando arrebenta algum cabo. Como é feito, como a pessoa pode comunicar logo isso? Porque a gente sabe que tem muitas mortes, inclusive eu tenho uma mãe que é de Aba, que ela perdeu uma filha também, não estava em área de invasão, não era de gato, foi um fio que estourou, ficou lá, e não há logo, não existe uma tecnologia que desligue logo, que o acesso seja rápido, porque às vezes cai e a pessoa, não é, perde-se várias vidas com isso. Então, esse também é um grande questionamento que as pessoas estão colocando. Além dessas quedas de luz, do pico de luz, da perda financeira, nós estamos tendo também perdas, né, de vidas, né? Então, isso também é uma grande colocação que a gente tem recebido muito aqui, questionamento no gabinete. Obrigado, deputada Márcia Giovani. Passar a palavra para a prefeita Graziella, lá de Iguaba Grande. Presidente, deputado Luiz Martins, deputado Jânio, deputada Márcia Giovani, bom dia a todos, bom dia aos representantes da Enel. É importante aqui, talvez eu seja repetitiva, mas para fortalecer o nosso discurso, que, na verdade, a gente traz aqui a voz de toda a região. Vocês podem ter segurança, embora eu não tenha aqui a procuração, né, não tenhamos nós aqui a procuração expressa para falar dessa situação, mas eu tenho certeza que os prefeitos todos, vocês podem ter certeza que têm essa mesma voz. Somos uníssonos nessas reclamações.
nessas questões. Investir na supervisão dessas linhas, né, dessas ligações clandestinas, é importante demais para vocês. Importante para o município, evita tudo isso. Então, investir, não sei qual é o plano de investimento na supervisão dessas linhas clandestinas. O atendimento, o call center de vocês, é ineficiente demais. Sábado, de 29 para 30 de setembro, a luz foi suspensa às 15 horas e só voltou às 3 horas da manhã, sábado para domingo. Na segunda, ficamos 5 horas, média 5 horas, sem energia elétrica. Existe uma eficiência da empresa, da concessionária, na cobrança, no desligamento da energia quando o consumidor fica inadimplente. 15 dias inadimplente, no 16º dia vocês estão lá para cortar, sem dó e nem piedade. Mas a recíproca não é verdadeira. Nós estamos aqui demonstrando compreensão, mas a gente não percebe isso, não é uma mão dupla. E nem deve ser. Cada um tem que fazer a sua parte, fazer o certo. Vocês disseram que tem um plano de manutenção, né, por conta da oxidação das redes, do reator, enfim, por conta da salinidade e tal. Qual é o cronograma para a manutenção? Vento na região não é novidade, salinidade não é novidade. Aliás, não temos mais as salinas que tínhamos antigamente. Então, uma outra coisa que vocês têm feito, manutenção e retirando reatores, retirando lâmpadas, retirando braços de luz, e não sei para onde está sendo destinado isso, sem autorização do município. Isso é furto. Bom, eu quero agradecer ao deputado Jânio Mendes, deputado Luiz Martins, a deputada Márcia Giovanni, a todos aqui. Eu não sei se nós temos técnicos aqui, deputado Luiz Martins, para confrontar, eu digo engenheiro, para confrontar algumas colocações, porque a gente fica aqui representando o resultado. A gente quer resultado, mas os caminhos que eles estão tomando, os argumentos dele, eu não tenho capacidade para questionar. Então, eu vou me limitar, e é o que eu devo fazer, ao resultado. Eu quero, né, como a gente resolver esse problema na ponta. E, no mais, muito obrigada e parabéns por essa iniciativa. Bem, dando sequência a essa audiência, passar para o deputado Jânio Mendes. Prefeita Graziella, inicialmente dizer que, e solicitar aqui que toda essa exposição aqui em PowerPoint seja disponibilizada para a comissão e a comissão disponibilize aos prefeitos para que seus técnicos possam trabalhar em cima das exposições aqui feitas, né, a fim de que ações futuras possam ser empreendidas, tanto de cobrança, né, quanto de questionamento de estratégias pelos técnicos das prefeituras, né? Além, é claro, que a sessão está sendo aí gravada e toda a mídia também pode ser disponibilizada. Eu queria fazer aqui algumas pontuações na exposição feita. Me assustou a exposição de 353 minutos, que dá aproximadamente 4 horas, e aí eu faço aqui um questionamento se isso é do atendimento da resposta. Tempo médio. Retorno da energia. Mas da energia, as 28 horas que
o bairro da Rasa e Maria Joaquina, em Búzios, ficou sem energia, está computado nessa média de 4 horas? Aquela ali estava até agosto. Até agosto? Esses dados são oficiais, então eles estão até agosto. Então entendeu? esse mês de setembro... Mas ele é acumulado no ano. Ali é um médio referência, ano. Essa referência que a prefeita de Graziela Setembro. fez de 18 horas, sem energia em Iguaba, num dia... Entra o número de clientes que foram afetados nesse tempo, naquele período, dentro do conjunto total. E aquele dado é um dado geral, né? É um dado anual. Está falando da média ano. Só pontuar, doutora Cláudia, que não é isso que o consumidor tem sentido ao final da linha. Queremos sentir essa resposta em 4 horas, mas a realidade nossa do dia a dia não tem sido essa resposta. 2017, melhor do que 2016. Para a comunidade de Búzios, ali Rasa, Maria Joaquina, e para o distrito de Arraial do Cabo, Monte Alto, com certeza foi repetição, né? E podemos ter uma melhoria. Mas, no geral, esse mês de setembro, ele foi o pior, dos piores meses da década que a gente viveu na região, no sentido do colapso no fornecimento de energia elétrica. Questão de ventos da corrosão é uma coisa que a gente percebe. Por exemplo, quem vai para Arraial do Cabo, né, a linha de transmissão é ali no Foguete. Então, a gente que vai e volta todos os dias, a gente vê se tem ou não a frequência na lavagem da rede. Já há algum tempo, a gente não tem visto essa realidade. Né? O mês de agosto é o mês dos ventos, né? E a gente viu isso. O sistema de lavagem de rede, nós precisamos discutir melhor isso. Não tem tido essa frequência, essa eficiência. O mesmo a gente vê em Tamoios, na área rural. Né? É um caminhão, né? É um serviço que ele é aparente. Aquela foto de você trouxe. É só um caminhão, não? Não, são vários. Não, é um caminhão Quantos? que lava. Não, quando está lavando a gente vê. Nós não temos quantos visto. caminhões vocês A minha têm hoje? crítica é que nós não temos visto esse serviço. Não, eu fiquei na dúvida aqui como Quantos caminhões? cidadão. Aí quantos caminhões vocês têm hoje para lavar a rede? Hoje temos 3 caminhões. 3? 3, e a ideia é que vamos... Para toda a área de concessão ou só para a região dos lagos? Só a região dos lagos. E a ideia é que vamos fortalecer essa atividade, né? Como eu falei aqui na exposição, né? Que esse é um dos componentes que vai nos ajudar a ter essa redução da salinidade, como eu falei anteriormente. No que diz respeito à questão da comunicação desses aplicativos, a gente não tem essa informação. Nós precisamos fazer isso chegar à população. A população é um sistema que pode ser eficiente, está todo mundo de celular na mão. O único mecanismo que a população usa hoje, que é popular e é comum, é o telefone que cai no call center, que é a história que o prefeito coloca na resposta que todos reclamam. Com relação à equipe multidisciplinar, doutora Cláudia, me preocupou. Né? Já coloquei aqui em off a preocupação e vou colocar aqui publicamente. Que quando você fala de fazer equipe multidisciplinar, e as empresas têm utilizado muito isso, elas são feitas no sentido de otimizar recursos, de economizar. Quem faz poda, faz ligação, aí eu reduzo o contingente de pessoal para poder ter uma otimização de recursos. Então, a gente precisa acompanhar isso de perto para que a adoção do sistema de equipe multidisciplinar não signifique, ao final, redução de equipe. Né? A questão das ligações clandestinas, a gente precisa avançar. Né? Ninguém está na clandestinidade porque quer. As pessoas, a clandestinidade é uma condição muitas das vezes imposta, né? E a gente precisa levar
condição, melhoria de qualidade de vida, como o deputado Luiz Martins colocou, o prefeito Renato colocou. Nós precisamos ter um planejamento disso. Existem muitas questões, como a senhora colocou, de regiões onde existe a dificuldade de entrar por conta dos embargos, dos licenciamentos necessários, e aqui a gente quer colocar também o nosso mandato, tanto a deputada Márcia, o deputado Luiz Martins e a deputada Fatinha, para que a gente possa superar, as prefeituras também, esses entraves legais para poder facilitar esse serviço, né? A gente sabe que tem esses impedimentos e quer somar força política e esforço no sentido de superar essas dificuldades. Detidamente lá na área de Monte Alto, a gente já está cuidando aí uma área onde aproximadamente 560 famílias residem com ligações clandestinas que acabam afetando todo o abastecimento da região. A gente sabe disso, quando você tem uma ligação clandestina, você não tem uma capacidade na rede de atender aquelas famílias. Com isso, há oscilação naquela região em razão do número de ligações clandestinas, né? Então, a gente está trabalhando aqui na Assembleia, tem um projeto, a gente deve estar votando aí nos próximos dias, para poder fazer uma exclusão da área de Monte Alto, do Parque da Costa do Sol, assim, a fim de facilitar essa ligação. E a gente precisa ter um planejamento de entrada com a colocação dos serviços para atender a população. E fazer essa questão do ressarcimento levantada aqui pela Comissão de Defesa do Consumidor. Nós precisamos preparar melhor a população para isso, ter um sistema de comunicação da empresa que informe. Está lá na resolução da ANEEL, mas o povo não conhece a resolução da ANEEL e não tem acesso a ela. Então, nós precisamos criar um folder explicativo, da mesma maneira que a gente tem a loja lá para atendimento, para regularização, como a prefeita falou, para evitar o corte e a ligação, também um serviço especial para o atendimento ao consumidor que é lesado quando da oscilação de energia, que perde o equipamento, né, e perde, com isso, uma condição de vida, de qualidade de vida. Eu queria pontuar a questão do Plano Verão, e aí na direção do que colocou aqui o deputado Luiz Martins, ali no seu PowerPoint, há uma previsão de em dezembro, e como o prefeito colocou, e a gente está vivendo na região com esses feriados, a alta temporada, ela já começou. Nós não podemos esperar dezembro para começar com aquela operação. O gargalo, ele já está aparente, já está visível, já doeu para todo mundo, já doeu para a empresa, que eu sei que também para vocês esses dias de setembro foram dias difíceis. Eu fui à sede da empresa lá em Cabo Frio e vi a perplexidade no olhar das pessoas, né? Falei com a doutora Luciana Vaz ao telefone na segunda-feira da manhã, senti a aflição dela em razão do caos que foi um caos na região, foi um caos, e nós não podemos esperar dezembro. Vou aqui defender junto aos prefeitos, que aquele prazo de dezembro ali estabelecido, a gente traga isso para segunda quinzena de outubro, ver da parte da empresa aí se a gente pode começar, e nós não podemos sair daqui com essa previsão de iniciar essa operação de Plano Verão em dezembro. Não dá. Não dá porque a alta temporada já começou, a região vai estar cheia nessa semana. O deputado Luiz Martins colocou bem aqui, Minas Gerais desce para a praia, Minas não tem mar, desce para o mar e desce para a região. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né, para ativar a economia nesse tempo de crise, e a gente precisa disso. Os hotéis, pousadas, bares, restaurantes precisam. Então, pontuar essa questão do Plano Verão, antecipação do Plano Verão. E colocar aqui, como a gente está aí nas redes sociais, existem aqui algumas questões colocadas por aqueles que estão nos acompanhando. Aqui, online, isso. Renata Cristiane Oliveira, Cabo Frio, blog RC24H. A população quer saber um planejamento concreto
de como vai se preparar para o verão. Segundo distrito de Cabo Frio, Tamoios não tem nada disso. Luz oscilando direto. Sueli Monteiro. Bom dia, sou morador do bairro Jardim Peró, Cabo Frio. Só da última quinta-feira... Então, uma ligação aqui, deixa eu cortar. Só da última quinta-feira até segunda, foram feitos 5 picos de energia elétrica, sendo 2 dias com oscilações, com risco de queimar aparelhos eletrônicos. Fábio Costa. Um absurdo. Aqui no Parque Arruda, São Pedro Aldeia, os postes estão caindo, todos corroídos. Tito Pereira. De fato, na segunda-feira, em minha casa, no bairro Gamboa, em Cabo Frio, essa oscilação se apresentou durante toda a tarde até o início da noite. Então, são essas pontuações que gostaria de fazer para que a gente pudesse ter... Antes de passar para a deputada Fatinha, só pedir serenidade, que a gente tem que terminar a audiência pública às 11h30 para dar oportunidade para a Cláudia Guimarães responder algumas solicitações nossas. Antes de passar para a Fatinha, eu vou fazer 2 questionamentos, aproveitar que o diretor nacional da Enel, que está quietinho ali, o Guilherme Brasil, para dar um apoio à nossa Cláudia aqui, na solicitação, ver se a gente consegue sair dessa audiência pública, na solicitação do deputado Jânio Mendes, para que vocês antecipem, tirar logo essa data na comissão, antecipe essa operação verão para outubro. Acho que a gente já... Vocês dão uma sinalização da importância dos deputados da região, que estão mais próximos do consumidor e do eleitor, e dos prefeitos, para que possamos ter um avanço nessa audiência pública. E eu vou fazer só uma colocação, a experiência que eu tenho na Baixada Fluminense. O que eu observo na região de vocês, porque foi muito maltratada pela Ampla, espero que vocês não tratem a região igual a Ampla tratou. Lá em Nova Iguaçu, nós tivemos um acidente fatal de uma criança no bairro Lagoinha. O acidente fatal foi o seguinte: esses postes de madeira, que ele apodrece no pé do poste, lá embaixo, ninguém vê. Eu tenho feito ações muito fortes contra a Light, e nessa região nós trocamos muitos postes na Baixada Fluminense. E eu ando naquela região, no Peró, e eu vejo muitos postes com aquilo. Então, você entra no momento que a criançada tem negócio de pipa e tal, e a morte dessa criança foi nisso. Eu acho que eu vou solicitar aqui, e depois vocês passem para a gente, e para o deputado Jânio, para a deputada Márcia Giovanni, para a Fatinha, uma programação de troca disso. A gente está no século XXI. Você ter isso ainda, eu acho um absurdo. E eu não vejo a Light, nem vocês, botar no seu investimento. Acho que a gente tem que modernizar, não só para vocês arrecadarem, mas para dar segurança ao cidadão e ao consumidor. Eu acho que é uma coisa importante que nós precisamos só visualizar. Deputada Fatinha. Obrigada, presidente da comissão, Luiz Martins. Eu gostaria também de fazer aqui um pedido ao presidente da comissão e à direção da Ampla, da Enel, que a gente ainda consegue falar, sobre essa apresentação aqui em relação à Baixada Fluminense. Quero parabenizar os prefeitos da região dos Lagos, que eu vi que se colocaram aí em uma reunião. Quero parabenizar também a Márcia e o Jânio. E dizer à direção da Enel, principalmente, para fazer essa apresentação, que eu tenho certeza que o Luiz Martins vai marcar uma data e faremos isso juntos, e gostaria aqui de dar um exemplo do que eu, inclusive, tenho feito lá com a comunidade, lá com a população do 2º Distrito de Duque de Caxias, que nós colocamos o nosso telefone, o WhatsApp, à disposição. E isso aí é uma demanda muito grande. Inclusive, tem uma moradora que ela é de Santa Cruz da Serra, dona Sônia, e o esposo, o seu Agricélio,
que eles têm uma residência, isso aí é um exemplo, eles têm uma residência lá em Santa Cruz da Serra, Taquara, que eles tentam fazer a ligação, a parte elétrica lá da residência deles, há 2 anos. Inclusive, eles foram presos. Eles foram presos dizendo que eles estavam fazendo gatos. Isso não é verdade, porque eles têm uma ação de pedido de ligação. E em torno de onde eles moram, tem a ligação da Enel. E aí ficou muito chato e eles a gente tem esse problema a resolver. E eu gostaria de saber, conforme o prefeito Renatinho aqui disse, sobre os desafios da técnicos da telecomunicações, se tem também isso para a Baixada Fluminense, conforme tem aquele, eu não entendi muito bem, não tenho como falar a palavra técnica, mas tem um aparelhinho, né? E eu gostaria de saber se também tem isso para a Baixada Fluminense. E eu deixo aqui, Luiz Martins, que nós possamos fazer essa ação para a apresentação da Enel em relação aos 13 municípios da Baixada Fluminense. Muito obrigada a todos e parabéns. Só solicitar a Cláudia, para responder depois, para a gente ganhar celeridade, a deputada Fatinha, e vocês mandam essa solicitação especificamente da Baixada ali em Nova Iguaçu. Acho que é uma sugestão boa a gente marcar depois em Jânio. Vocês também participarem, os outros municípios. A maior parte da Light, né? Da Baixada. Mas mesmo que não seja, para a gente ver qual é o plano de investimento de vocês, a questão do atendimento, não só naquela região. Ok. A Cláudia Guimarães. Tá. Presidente, só, por favor. Claro. Só gostaria de saber se na programação de vocês, a gente está falando muito em vento, salinidade, na nossa região sempre teve. Aí, quando o presidente fala dos postes de madeira, que a gente sabe que existe muito, eu falei também das mortes, existe alguma, na programação de vocês, alguma forma de botar esse cabeamento, a fiação subterrânea? Bom, vou tentar responder todos. Na sequência da questão do cabeamento subterrâneo, existe uma parte subterrânea que está sendo executada quando há viabilidade técnica. Por prudência de investimento, nós somos uma concessão federal, né, regulada. Um projeto de conversão subterrâneo, ele é um projeto de um custo altíssimo, isso deixaria a tarifa impraticável. Então, o que hoje a Enel faz é avaliar com critérios técnicos bastante concretos a viabilidade de fazer alguns enterramentos por confiabilidade do sistema. Aí todas as questões de segurança são contabilizadas. Nunca é o aspecto estético. Pegando o gancho em relação ao poste de madeira, aí é uma discussão, né, Guilherme, que a gente sempre faz em relação... O poste de madeira ele também faz parte do padrão da distribuidora, e isso é no mundo inteiro. Se você viaja, enfim, você vai ver onde existe rede aérea em locais, enfim, né, em países de primeiro mundo, você vê, sim, postes de madeira, eles têm que estar em bom estado. Qualquer poste, sendo de madeira, sendo de concreto, sendo de fibra, enfim, qualquer material, ele tem que estar em bom estado, que não pode ter nem o poste de concreto, nem o de fibra, nem o de madeira em mau estado. E o mau estado, sim, ele tem que ser substituído. Dentro daquele plano que o Diogo apresentou, muitos milhares de equipamentos sendo trocados e tudo, aí, para raios, isoladores, ele faz essa inspeção, né? O helicóptero, então deu para a gente demonstrar, mas é algo muito novo. É um helicóptero importado, ele tem uma câmera embaixo, assim, que ela faz uma visão 360 graus e ele percorre, imagina, o que um técnico faria em 3 meses, ele percorre em um dia, né? Ele percorre e consegue identificar defeitos, e todo tipo de defeito para substituição, que é o que ele está fazendo. Com isso foi falado em alguma das falas, acho importante a gente evidenciar o plano de trabalho, porque a gente tanto falou do plano de trabalho de manutenção e as obras que estão finalizando. Talvez o que a gente precise aqui a partir vamos colocar, desse momento, desse evento, demonstrar e comunicar o que está sendo feito. As equipes estão trabalhando nesse tipo de operação, nessa obra, a previsão de terminar tanto, porque você tem a finalização da obra,
você tem a reconfiguração dela e, sim, aquele serviço ele está, né, entregue com uma melhor qualidade para o cliente. Bom, em relação ao plantão em Niterói, também que o prefeito, né, Renatinho comentou, não, o carro não sai de Niterói. O que acontece é que a gente falou muito de tecnologia. Então, como as subestações, os equipamentos de telecontrole que foram citados, eles são automatizados, aí sim existe um cérebro, né, vamos dizer, uma gestão centralizada, porque isso é tudo automatizado. E em questão de minutos, segundos que a situação é definida, porque é toda automatizada. Eu faço aqui um convite para os senhores conhecerem a nossa sede e conhecerem o nosso centro de operações do sistema, que eu acho que isso fica também evidente, ver como é que esse trabalho ele é no dia a dia, de uma forma real. E as equipes ficam localizadas. E aí o comando, existe um centro, vamos dizer, uma filial desse centro de operações na região, lá em Cabo Frio, nós temos, né, digamos, uma filial coordenada ali pelo Wallace e pelo Marcelo também, que são da região e dessa parte de manutenção e emergência. E toda a decisão ela é feita em conjunto. Então, existe essa decisão tecnológica, né, que está nesse cérebro, existem as decisões locais. As equipes, o deputado Jânio comentou, não existe essa intenção, a otimização é realmente para uma maior flexibilidade. E numa contingência grave, eu estou dizendo, a gente fala, as equipes multidisciplinares, elas podem, eventualmente, interromper uma atividade menos crítica, ele está fazendo uma poda, ou está fazendo um corte de fornecimento, ele pode interromper para fazer emergência, e numa situação crítica, sim, eu posso pedir um carro de Resende, um carro de Niterói, né? Eu posso pegar equipes de outras localidades para reforçar, que aí eu multiplico por algumas dezenas, se for necessário. Nós já tivemos situações de contingências gravíssimas, como aquelas grandes tragédias, onde isso foi aplicado. E as equipes têm que estar treinadas e preparadas para trabalharem com a maior segurança. Só uma parte. Claro, prefeita. Uhum. Qual é o efetivo, a infraestrutura que vocês têm em Cabo Frio? Equipes. Jorge, sabe? Isso. Responder? A estrutura que nós temos na região dos lagos é 110 equipes. 110 efetivos, pessoas. 110 pessoas. Equipes. A equipe tem várias pessoas. São 110 equipes e cada equipe tem? De 2 a 8 pessoas. Tá. E viaturas? São 110 viaturas. Ok. Depois, para esclarecer isso melhor, assim, para a gente... Porque vocês estão falando assim, mais ou menos, de 2 a 8 é muita coisa, né? Existem vários tipos de equipes. Equipe de atendimento emergencial. Não, eu digo operacional, para ir na ponta e resolver o problema. 110. Você pode ter uma equipe que é uma dupla. Uma equipe que é uma dupla, que para serviços mais simples. E você pode ter uma equipe de um abarroamento, uma troca de poste. Aí você tem uma equipe com 8 pessoas. Isso depende da complexidade do atendimento. Aqueles caminhões grandes, que acessam... com cesto aéreo. Isso. Tem um cesto pequeno, isso. Tem um cesto médio, tem um cesto grande. Isso. Vocês têm o que lá? Quantos? Aí a gente pode... Para saber exatamente a quantidade, a gente pode informar depois. Por favor, tá bom. É só para esclarecer. Quantas equipes vocês têm de poda de árvore? Específico para poda. 5 equipes para poda. Mas, eventualmente, você pode buscar equipes extraordinárias, dependendo do projeto. Na sequência dos temas que foram, então, citados... Em relação à antecipação do plano verão, eu entendo de começar de forma imediata, eu acho que é difícil da gente conseguir organizar, a gente precisaria fazer um esforço logístico e, enfim, né, e até para poder ajustar, mas talvez, e pensando que logo no início de novembro nós temos o próximo grande feriado, que é o feriado de finados. Aí, Jorge, a gente poderia começar já 1º de novembro, né? Antecipar e faz todo o esforço para
E a gente já está falando, nós já estamos na segunda quinzena de outubro, praticamente. A gente começaria no dia 1º já de novembro. Teria essas 2 semanas para ajustar, preparar e apresentar aos senhores esse plano com mais detalhes. A gente já começaria o próximo feriado com ele em andamento. Então, anteciparíamos de dezembro para 1º de novembro. Isso. 30 dias você antecipa. Dá quase 40 Qual era a dias. previsão de vocês em dezembro? A gente ia começar, era de 1º a 15. A gente estaria Entendi que seria primeiro. Não, de 1º a 15, a data é verão, né? Então a gente sempre um pouco antes do Natal. A gente está antecipando em 40 dias. Então vamos de 15 a 1º de novembro? De 15 de outubro a 1º de novembro. Considerando a parte conceitual, que é ajustar internamente, rever todo o processo, ver as enfim, toda a questão Que logística. começa 1º de novembro. Começa efetivamente 1º de novembro. E a gente já o plano ele pode ser, já está concebido. Você já começa a trabalhar nele, É. agora na segunda quinzena de outubro, para em novembro implantar. Cláudio, Assim, Cláudio, 2 de novembro é uma quinta, de repente tentar fazer... Não, dia 1º. Dia 1º, um pouquinho antes. 30 de outubro. Exatamente. Eu acho que considerando Dia 30, o esforço também de manutenção, a gente inclui Agora, no plano. na exposição ali, você apresentou um grupo de ações que seria esse plano. A gente pode detalhar e faz um release detalhado de como vai ser esse plano. E quando pode nos apresentar esse detalhamento à comissão e aos prefeitos? Semana que vem. Tá. Eu vou na sugestão ali do doutor Guilherme, que aí vocês até vão computar no trabalho de vocês 30 de outubro. Porque começa a ter o plano verão de vocês da Enel. Fica atendido, prefeito Renatinho? Sim, e nós apresentamos Prefeita na semana que vem Graziele. a proposta. Sim, prefeito. Deputada Márcia Giovanni, deputada Correto. Fatinha. Muitos outros temas que eu queria... Então, em relação às áreas, enfim, clandestinas, e a gente está falando do furto de energia, como o deputado Jânio comentou, existem 2 vertentes do furto. Aquele furto criminal no último nível, proposital, da pessoa regular, com condições e que faz o furto, e o furto justamente de pessoas, de comunidades que estão em áreas de preservação ambiental. Então, é uma questão legal, onde existe um impedimento da distribuidora, e nós queremos muito poder regularizar. E não só queremos regularizar, entrando com toda a infraestrutura de rede, como nós também temos, como vimos, a gente tem toda uma atenção de sustentabilidade. Então, é uma área dedicada a projetos sociais, onde que a gente vai pensar e se comunicar com essa comunidade desde o início do processo. Então, trabalhando na conscientização do uso consciente de energia, trabalhando no cadastro da tarifa social, trabalhando nas condições das instalações dessa comunidade. Então, eu acho que mas é um trabalho que realmente feito de forma unilateral, ele pouco tem efeito ou não tem, porque se eu não tenho a legalidade, eu também não posso nem começar. Eu acho que é importante trabalharmos de forma integrada, é um trabalho institucional, no sentido amplo e social, onde a gente se coloca à disposição, sim, para participar das discussões que já estão sendo feitas aqui, pelo que o deputado comentou. Eu acho que a gente pode aportar com conteúdo, com informação e, principalmente, também com o conhecimento de outros projetos que nós estamos atuando, não só no Rio, no Ceará, em Goiás, onde nós temos distribuidores e áreas com essa especificidade. A questão das áreas, hoje a gente tem 2 grandes blocos. A área de risco, que é a área dominada pelo tráfico. Também tem na região dos lagos. Isso aí acho que geram uma outra audiência. E a área, sim, as áreas ambientais. Trabalhando, acho que explicando, a gente segmentando... o governo do Estado, você vai ficar para mais para frente, que não consegue segmentando, resolver a gente consegue atuar. De governo aí. Sim, e por fim, tentando... E acho que dentro desse plano verão, deputado, a senhora comentou sobre a questão da segurança e de cabo, partido. Nós temos, sim, todo um protocolo e um cuidado muito grande. É um tema nacional, é um tema mundial. Na verdade, a gente estuda bastante essa questão, faz parte, assim, é um risco inerente
a distribuição, né, de energia, mas sim, nós temos muita atenção com a segurança da população, e acho que também é um tema que pode ser melhor explorado com as instituições de defesa civil, Corpo de Bombeiros. Eu tive um comandante do Corpo de Bombeiros recentemente. A gente está justamente pensando em trabalhar em treinamentos para trabalhar com risco elétrico, onde a gente possa também divulgar mais essas ações e ter uma ação local mais efetiva. Mas a gente pensa assim, tem muita preocupação com esse tema e se coloca à disposição para ouvir críticas e sugestões. Deputado Luiz Martins, doutora Cláudia, duas questões que eu queria colocar. Só seja objetivo. Vou ser objetivo. Com relação a essa questão do deslocamento de carros para Niterói, a gente sabe que desde a SERG tinha uma estrutura na região, a Ampla, quando assumiu, ela acabou, ao final, fazendo um deslocamento dessa estrutura de atendimento básica para Niterói. Houve uma mudança na Enel, no sentido de reforçar a base de interior, mas ainda não voltamos a ter aquela estrutura que tínhamos no período SERG para atendimento. Em alguns casos, esse deslocamento ele ainda é feito para atendimentos emergenciais. Então, isso a gente precisa pontuar. Uma outra coisa é a questão dos funcionários, que são pessoas conhecidas, né? Acaba passando informação, e nós somos do interior, e no interior tudo sabe, tudo se comenta, né? E a gente sabe que, recentemente, houve uma mudança, não queremos aqui interferir na administração interna, né? Mas houve uma mudança nos serviços terceirizados. Trocou-se de empresa e, automaticamente, trocou-se também de funcionários, né? Essa mudança, ela não acarretou deficiência no atendimento desses últimos dias do mês de setembro? Não estaríamos nós também com problemas técnicos ocasionados por essa mudança interna de estrutura administrativa na empresa? Deputado, muito bem informado. É fato que houve uma mudança, sim, da empresa, mas foi uma mudança para melhor. Isso faz parte do processo como todo. A gente faz uma licitação e um processo de busca de melhores parceiros e fornecedores. Isso é contínuo. Agora, a informação... Esse foi um tema que a gente discutiu muito internamente, seria uma possível causa. O que nós vemos que maioria dos colaboradores, dos técnicos, dos melhores e dos bons técnicos foram reaproveitados, e acho que a grande maioria mesmo foi reaproveitada. Então, 90%, o João está me confirmando, então não houve uma perda de memória, uma perda de qualidade técnica. A nova empresa ela é melhor equipada que a anterior. E aí não dá para a gente, de forma objetiva, responder se houve, nesse processo de transição, se houve alguma perda individual. A gente está fazendo esse estudo específico. A gente entende que não, porque os técnicos estão muito bons. Às vezes a gente tem bons engenheiros, tem bons técnicos, mas aquele que trabalhou lá na construção da rede conhece mais e melhor. A gente tem muito disso na região, na questão da água, na questão da energia, do esgoto. O povo sabe para onde a água corre, tem toda uma especificidade. Observem com carinho, porque eu não tenho dúvida em afirmar que essas mudanças de equipes têm provocado prejuízos na prestação de serviço à população. Tem gente ali que está desde a SERG e que conhece profundamente a instalação, que quando dá um problema sabe onde o vento sopra mais forte, onde a corrosão ela atinge com mais intensidade a rede pelas forças de ventos, e isso ajuda na solução dos problemas. Jânio, a informação que a gente teve que são 110 equipes com 110 viaturas, né? E que a central está em Cabo Frio. Então, a gente estava conversando até ainda há pouco, muito nos surpreende, tendo a central em Cabo Frio, a demora de 4 horas, quando vocês falam que leva em média 4 horas, né? Se está tão próximo da gente e com uma equipe que não é pequena,
Surpreende a gente esse tempo que vocês dizem eu que queria leva, até né? explorar mais Eu um pouco vou- isso, mas eu fiquei preocupado com o horário aí do deputado. É. Uma equipe de 110 que varia de 2 a 8. Se são 8, são 880. Se são 2, são 220. Não ficou muito claro, não. Mas aí, como ela disse que vai colocar isso depois com mais clareza... E eu só pedi para encerrar, o Johan e Cláudio, essas questões pendentes que vocês respondam por escrito e a gente vai passar para os prefeitos, para os deputados. Qualquer dúvida, vocês foram tão solícitos na vinda na audiência, só que o que ficou pendente é a gente continuar. Essa audiência não termina aqui, essa audiência continua na ação dos prefeitos. Tem mais algo que você queria falar, né, Johan? Não, uma coisa importante que eu fiquei sem respostas, presidente, com relação aos braços de luz, reatores, lâmpadas que tá. foram retirados Claro. da... Eu só peço para da você iluminação seja pública. breve mesmo, Tá. porque o deputado Zito já está aqui na outra Preciso dar uma comissão. resposta para o povo. Prefeita, a gente pede para... A gente vai fazer um trabalho direto. Isso não pode acontecer. Esse é um tema sério. Existe todo um protocolo para isso. Nossos carros são, enfim, supervisionados e a maioria tem até câmera. Luciana é responsável, junto com o Leandro Barbosa, eles vão fazer essa investigação e dar uma resposta breve, tá? Eu quero aqui agradecer a presença da Cláudia, do Johan, da Enel, do diretor que veio, se deslocou de Brasília, o Guilherme Brasil, que nos ajudou muito na questão do dia 30. Ele só olhou para a Cláudia aqui, antecipando a questão da Operação Verão. Eu acho que é em benefício até da empresa também. E agradecer aqui a presença dos prefeitos Renatinho Viana de Arraial do Cabo, da prefeita Graziele Iguaba, da deputada Márcia Giovanni, da deputada Fatinha, o deputado Jânio Mendes, que é um lutador e puxou essa questão dessa audiência pública, e não só em função do ônibus, mas principalmente da ação parlamentar dele na região ali. Então, e dizer que eu vou marcar, deputada Fatinha, uma outra audiência pública da comissão nas outras regiões que vocês atendem para ver o plano de investimento, as soluções de vocês, principalmente ali na Baixada, que você pega Caxias e outros municípios ali. Então, agradecer a todos presentes e dar por encerrada essa audiência pública.